Boa noite a todos. Boa noite a todas. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão especial. Convido para compor a mesa as autoridades a serem nominadas. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, Dr. Fernando da Silva Comim. Excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, Dr. Marcelo da Mota. Excelentíssima senhora Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Ada Faraco de Luca. Excelentíssimo senhor juiz Vitoraldo Bride, membro efetivo nesse ato, representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina, desembargador Cid Goulart Júnior. Convido o senhor advogado, Dr. Leoberto Caon, nesse ato representando o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Santa Catarina, Dr. Rafael de Assis Hor. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado estadual no período de 1967 a 71, cassado em 1969, ministro Manuel Dias. Convido o senhor deputado estadual no período de junho de 2009 a janeiro de 2019 e autor do projeto de resolução PRS número 6/2016, onde restitui simbolicamente os mandatos do vice-governador e dos deputados estaduais cassados. Deputado Dirceu Dresch. Convido também, e muito nos honra com a sua presença, o presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista, o senhor Carlos Lupe. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi convocada por solicitação desse deputado e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, para a restituição e devolução simbólica dos mandatos de vice-governador e dos deputados estaduais do Estado de Santa Catarina, cassados por atos de exceção, entre os anos de 1964 e 1969, pelo regime militar, o que representa o reconhecimento desta Casa Legislativa na contribuição do vice-governador e daqueles parlamentares à democracia brasileira e de seu valoroso espírito de pertencimento e brasilidade, e, sobretudo, de resgate da verdade histórica. Cassados que foram por suas ideias, seu patriotismo, sua coragem e, sobretudo, por insurgência contra o regime militar. Nesse momento,
teremos a interpretação do hino nacional pelo coral da Assembleia Legislativa, sob a regência do maestro Reginaldo da Silva. Quero, nesse momento, agradecer pela presença do senhor Marcelo Sodré, vice-prefeito do município de Itajaí, da senhora senadora no período de 2003 a 2011, senadora Ideli Salvati, do senhor secretário especial de Pesca e Aquicultura no período 2003 a 2006, senhor José Fritz, também do senhor deputado estadual no período de 1970 a 1982, deputado Murilo Canto. Agradecer também pela presença do senhor Rodrigo Sartotti, membro da Comissão de Direito à Memória, Verdade e Justiça da OAB de Santa Catarina, do senhor Juscelio Palladini, Direção Executiva Estadual da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. Também agradecer a presença da senhora Ana Candelmo, nesse ato representando o Fórum Suprapartidário de Mulheres de Santa Catarina. Cumprimentar e agradecer a senhora presidente nacional do Movimento dos Aposentados e Idosos, senhora Maria José. Agradecer a presença do presidente estadual do Movimento dos Aposentados e Idosos de Santa Catarina, Alberto Caos, da senhora presidente do PCdoB municipal, Anderlise Abreu,
do senhor presidente fundador, Amigos da Saúde, Gasparino Martinho Rodrigues, do senhor secretário-geral do PDT de Santa Catarina, Everton Vandal, do senhor Antônio Marcos Silveira Duarte, assessor parlamentar nesse ato representando o gabinete da excelentíssima deputada estadual Luciane Carminati, do senhor advogado Marcel Salomão, assessor parlamentar nesse ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Fabiano da Luz, senhor coordenador da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, deputado Cláudio Vinhati, senhora coordenadora do Coletivo Catarinense Memória, Verdade e Justiça, Thaís Helena Lippel, da senhora presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Santa Catarina, Célia Fernandes, do senhor vereador do município de São José e presidente do PDT do município de São José, André Gesser, também do senhor vice-presidente do PDT de Florianópolis, Luizinho Martins. Obrigado, agradeço pela presença de cada um e cada uma. A seguir, teremos a apresentação de um vídeo produzido pela Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Somente dentro de um clima de tranquilidade, de paz. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. De março de 1964, um golpe militar é deflagrado contra o governo do presidente João Goulart. A partir daí, tem início uma violenta repressão contra grupos contrários ao novo regime. O segundo exército manter-se-á fiel à Constituição e tudo fará no sentido da manutenção dos poderes constituídos, da ordem e da tranquilidade. Milhares de pessoas consideradas subversivas são presas e muitas vezes torturadas. Cidadãos tiveram os direitos políticos suspensos. Servidores públicos foram demitidos ou aposentados. Parlamentares e chefes de governo tiveram mandatos cassados. Em Santa Catarina, 7 deputados estaduais e um vice-governador perderam seus mandatos. No dia 19 de julho de 1966, o médico Francisco da Linha, que tinha sido filiado ao PTB, extinto um ano antes, é cassado no exercício do cargo de vice do governador Ivo Silveira. Entre os parlamentares catarinenses que perderam o mandato, alguns foram presos e um deles desapareceu. O deputado estadual Paulo Stuart Wright foi cassado já em 1964. Com atuação marcante em movimentos sindicais e ativista político, foi preso pelo DOI-CODE em São Paulo e desapareceu no dia 1º de setembro de 1973. Até hoje, o corpo não foi encontrado. O deputado Ado Vânio de Aquino Faraco também foi cassado em 1964 e permaneceu preso por 6 meses. O parlamentar foi presidente do Partido Trabalhista Brasileiro em Criciúma e apoiava a luta dos mineiros do carvão. Com Doutel de Andrade, idealizou a Rádio Difusora, também de Criciúma, que teve a voz calada pela repressão. Do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968... O presidente da República, que realmente, com esse ato, nós estamos instituindo a ditadura. Negando a licença! Dezembro de 1968. O ato institucional número 5 endurece ainda mais o regime e, no ano seguinte, provoca a cassação de outros 5 parlamentares catarinenses. O deputado Evilásio Neri Caon
Jornalista e advogado, o parlamentar foi presidente da OAB de Santa Catarina e era considerado um dos maiores criminalistas do estado. O deputado Fernando Brigman Viegas de Amorim, eleito pela Arena, estava no terceiro mandato. Na década de 1980, voltou à política como deputado federal. O deputado do MDB, Genir Destre, que era advogado ligado ao movimento pela reforma agrária. Na década de 1980, foi presidente da OAB em Santa Catarina. O deputado Valdemar Salles, que foi prefeito de Tubarão, atuou no parlamento catarinense de 1958 a 1969, quando já no terceiro mandato foi cassado pelo regime militar. Um deles, Manuel Dias, permanece vivo e atuante na política brasileira. Natural de Içara, na época distrito de Criciúma, é advogado e auditor fiscal da Receita Federal. Eleito para a 6ª legislatura da Assembleia Legislativa, perdeu o mandato em 1969. Teve os direitos políticos suspensos por 10 anos. Já na década de 1970, foi fundador do PDT de Santa Catarina. Hoje é secretário-geral do partido e presidente da Fundação Leonel Brizola e Alberto Pasqualini. Chegou a ministro do Trabalho e Emprego de 2013 a 2015. Neste ano, todos os 7 parlamentares e o vice-governador Francisco da Linha estão sendo homenageados pela Assembleia Legislativa, com a restituição simbólica dos mandatos que eles perderam sem o devido processo legal. O ato chega 55 anos após o golpe militar, que culminou em 21 anos de ditadura. O projeto de resolução que determinou a devolução simbólica dos diplomas aos políticos eleitos pelo povo é um reconhecimento do parlamento catarinense a quem, junto com os familiares, sofreu com a perseguição apenas porque era contra o regime. O ato tem como objetivo corrigir uma injustiça e alertar a sociedade para que esteja vigilante contra possíveis ações autoritárias. Quero fazer o registro também de agradecimento pela presença do senhor vereador do município de Balneário Camboriú, vereador Patrick Machado, do sempre deputado federal Valmor Paulo De Luca, deputado federal por 16 anos de mandato. Também agradecer e cumprimentar ao senhor desembargador Osmar Nunes, a ex-secretária de Estado, Dalva Maria de Luca Dias. Quero aqui convidar para fazer uso da palavra o deputado autor do projeto de resolução, deputado Dirceu Dresch. Boa noite, uma saudação a todos e todas que estão aqui, familiares, amigos, partidários, essas lideranças hoje aqui homenageadas com a restituição dos seus mandatos. Cumprimentar o deputado Rodrigo Minotto, parabenizá-lo pela iniciativa. Este parlamento, com certeza, com este gesto, cumpre uma função essencial do parlamento brasileiro e catarinense, que é corrigir distorções. Em seu nome, deputado, eu quero cumprimentar todas as lideranças da mesa, que já foram citadas pelo protocolo, muitas lideranças representativas que estão aqui, e também nosso ex-deputado cassado, Manuel Dias, em nome dos homenageados aqui,
filho do seu Paulo Stuart, que também está aqui, nosso único deputado estadual que ainda não foi encontrado o seu corpo. Aqui hoje falar é um pouco delicado, porque são muitas mãos que construíram esta restituição dos mandatos. Eu queria começar pelos ex-deputados aqui, que também trabalharam muito firme já antes de mim, o deputado Sargento Soares, o deputado Edson Andrino, que já tiveram várias iniciativas antes de mim, inclusive que depois nos trouxe aí esta proposta, inclusive, do projeto de lei. E também aqui precisamos, com muita tranquilidade, com muita alegria, citar o nosso comitê estadual, que trabalhou muito para que este projeto e esta proposta aqui se tornasse realidade, que é o Comitê Catarinense da Memória e Verdade. Então, parabenizar, eu pediria uma salva de palmas, vários estão aqui, pessoas que, de fato, lutaram muito. E eu quero homenagear essas pessoas em nome de uma figura que era, inclusive, servidora aqui do Parlamento Catarinense, que é a companheira Dirleide Luca, falecida já em memória, que era uma incansável lutadora aqui dentro, no comitê e também neste parlamento. Então, a homenagem também a Dirleide Luca, que atuou aqui firmemente. Obrigado. E aqui quero lembrar também da OAB Catarinense, que fez um relatório maravilhoso, deputado Minotto, para este parlamento, que inclusive serviu de base para o relatório nosso aqui da Comissão de Constituição e Justiça. Foi importantíssimo para a aprovação, porque a própria OAB Catarinense, aqui na apresentação dos ex-deputados cassados, dois ou três deles foram presidentes da OAB Catarinense. Então, a posição da OAB Catarinense foi fundamental para esta restituição dos mandatos. Eu quero aqui também lembrar um outro fato, que é muito parecido com esse que aconteceu na terra catarinense, que foi também a restituição de um mandato de um promotor público, que foi de Cruz de Souza, que também não foi nomeado por ser negro. E este parlamento também restituiu, depois de muitos anos, o mandato de promotor público a Cruz de Souza, esse grande poeta catarinense. Então, por isso, no início, eu falei aqui que este parlamento tem que corrigir, mesmo tardio, corrigir distorções. Fazendo esta atividade, deputado Rodrigo Minotto, debatendo com a sociedade catarinense, através da TV Aula, através desse ato político, talvez a gente faça aqui uma coisa que o Brasil fez muito pouco, e outros países fizeram muito mais, de justamente marcar este momento triste, cruel da história brasileira, que foi o período de ditadura. Talvez por o Brasil não fazer isso, e nós, nos parlamentos, não fazer esse debate mais permanente, que ainda temos tanta gente em Santa Catarina, no Brasil, que há pouco tempo voltam e atualmente pedem a volta da ditadura. Nós precisamos marcar esses momentos para que, como diz a placa aqui, a plaquinha, ditadura nunca mais, a ex-senadora Ideli Salvati, o ex-deputado federal Claudio Vinhati, Fritz, que estão por aqui também. Então, este é o nosso grande papel enquanto lideranças políticas, de marcar este período triste, como o ex-deputado Paulo Stuart, que não teve o direito aqui de ter a família enterrar o seu corpo. Então, este momento aqui ele é extremamente importante, eu também ter tido a alegria de apresentar, e junto com os demais colegas, deputada Ada de Luca, que está aqui, deputado Rodrigo Minotto, aprovar este projeto e corrigir essas grandes distorções. Lamentavelmente, o Brasil vive um momento delicadíssimo, com novos golpes,
E o país, com certeza, neste momento, vive um momento de exceção. Tanto o golpe que derrubou a presidente sem crime comprovado, tanto outros fatos que estão ocorrendo no Brasil, e o fato mais gritante é manter uma liderança como o ex-presidente Lula sequestrado e preso político sem prova de crime. Então nós precisamos fazer a luta pela democracia. Nós precisamos fazer a luta pela soberania desse nosso país. Esse maravilhoso país, riquíssimo, que tem um povo maravilhoso, não pode voltar atrás. Com novos golpes, com novos períodos de exceção, como o período da ditadura, onde se prendia pessoas pelo simples fato de questionar os governos da época. Então, meus amigos, minhas amigas, muita força, muita energia, e que a gente aprenda com os períodos da história brasileira, que derrubou a Dilma não é o primeiro fato, mas nós temos João Goulart, nós temos tantos outros que foram tirados em períodos de exceção, e tantos outros companheiros e companheiras que lutavam por um Brasil justo, um país democrático, e por isso mesmo perderam seus mandatos, perderam suas vidas, foram torturados por pensarem diferente do regime instalado na época. Muita força, muita energia, parabéns a todos pela caminhada, pela luta. Esta é, com certeza, uma luta coletiva de todos nós, e nós precisamos continuar esta caminhada e não deixando mais acontecer o que aconteceu nesses tristes momentos da nossa história. Um grande abraço, viva a democracia, a luta da democracia, a soberania, e Lula livre com certeza. Obrigado. Obrigado ao deputado Dirceu Dresch. Passo a palavra agora à deputada Ada Faraco de Luca. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores, boa noite, público que nos assiste pela TVA e nos ouve pela Rádio Alesc. É com muita honra que cumprimento o excelentíssimo senhor deputado estadual, autor do requerimento, deputado Rodrigo Minotto, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, Dr. Fernando da Silva Comim. Excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Mota. Excelentíssimo senhor Juiz Vitor Aldo Bride, membro efetivo nesse ato, representando o senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina, desembargador Cid Goulart. Excelentíssimo senhor advogado Leoberto Caon, nesse ato representando a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Santa Catarina. Rafael de Assis Ordem. Excelentíssimo senhor deputado estadual, no período de 1967 a 1971, meu cunhado Manuel Dias. Deputado estadual, no período de junho de 2009 a janeiro de 2019, e autor do projeto de resolução 6.000 de 2016, 6/16, onde restitui simbolicamente o mandato do vice-governador e dos deputados estaduais cassados, Dirceu Dresch. Excelentíssimo senhor presidente nacional do PDT, senhor Carlos Lupe. Bom, essa sessão, vocês sabem que eu posso me emocionar. Vou fazer o máximo para permanecer. O regime militar de 64, essa sessão especial tem um profundo significado ético, político e de reparação moral da justiça.
O regime militar de 64 deixou marcas profundas nas famílias e na sociedade brasileira como seu todo. Quer por seus filhos presos, torturados e muitas vezes mortos, e os que ainda estão desaparecidos. Esse regime nos privou das liberdades democráticas, da política institucional, censurou as artes, dentre tantas outras ações arbitrárias que cometeu. Parlamentares foram caçados, vítima do arbítrio do regime militar. Seus mandatos precisam ser resgatados perante seus familiares, sociedade e a história. Santa Catarina está cumprindo, sim, um rumo da história. Quero lembrar também que está sendo o último estado a restituir os mandatos de políticos caçados neste Brasil. Aproveito para agradecer aqui ao presidente Júlio Garcia, que autorizou a realização dessa sessão. O pedido, como muito bem falou o deputado Dresch, já tinha sido feito há muitos e muitos anos, só que o presidente nenhum assinava. Há muito tempo nessa casa. Os homens e mulheres perseguidos pela ditadura foram banidos da vida pública por suas resistências e seu protagonismo, coragem em querer conter esse regime tão nefasto que, na época, se implantou nesse país. Não há nada que apague o sofrimento de quem foi diretamente atingido. A ferida está cicatrizada? Sim. Jamais ela é esquecida, mas por vezes ela sangra. Em alguns momentos, por exemplo, quando um chefe de Estado trata com indiferença a morte daqueles que combateram o regime e lutaram pelo Estado democrático de direito. E eu me pergunto muito como filha, mas afinal, qual o crime que meu pai teria cometido? Qual? Ali até houve um engano. Foram 8 meses de prisão, 4 meses sem ver a luz do sol. Defender a democracia, defender os trabalhadores, defender os operários de mina, isso é crime? Foi preso porque mostrou resistência, porque mostrou garra, porque mostrou coragem. Ou porque era amigo e assessor direto de João Goulart na época? Não sei. Estou até hoje questionando qual foi o crime. Meu pai, para mim, é um herói. Meu exemplo, foi preso por lutar por uma sociedade livre, fraterna, humana e igualitária. Luta essa que mantenho até hoje em todos os meus dias. Minha família foi atingida pelo regime quando o meu pai, Adovânio de Aquino Faraco, foi arrancado de dentro de casa, ficou preso durante esse período todo, 4 meses incomunicável. Meu pai perdeu seu mandato, como tantos outros, salário, inclusive, meus amigos, minha mãe recebia pensão de viúva do Castelo Branco. Sim, pensão de viúva. Senhoras e senhores, eu era órfão de pai vivo. Isso não se esquece. Meu querido pai, que sofreu humilhações dos prepotentes que lançavam difamações e calúnias, porém, resistiu a tudo bravamente, fato pelo qual enche a mim e toda a minha família de muito orgulho. E morreu com esse desgosto por ter tido seu mandato usurpado, cassado, violentado. Foi quando, ainda na UTI, me disse: minha filha, te candidata, pai vai se recuperar e vamos trazer esse mandato de novo que a ditadura me tirou. Mas não deu certo. Vou melhorar, vou te ajudar, dizia ele. Mas não deu certo. Alguns dias depois ele faleceu. Aí eu me candidatei, como ele pediu, batalhei, corri o estado inteiro e fui eleita deputada estadual. Por isso, é a meu pai que dedico sempre o meu mandato. Hoje estou no 4º mandato. Ah, como ele ficaria feliz. Essa sessão solene tem o objetivo de restaurar a verdadeira história,
se inscreve no cumprimento da representação popular autorizada pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Não posso esquecer aqui de citar a saudosa Dirley Catarina de Luca, que foi torturada, exilada e, quando foi anistiada, voltou ao seu país, voltou ao seu estado e teve participação efetiva e com muita garra na Comissão da Verdade, no qual participei várias vezes com ela, mostrando a história e lutando pelo direito dos familiares. Estendo, assim também, a minha homenagem a todos quanto que, no combate da ditadura, foram presos, torturados, mortos e exilados, e a todos os familiares aqui presentes. Ao todo, estima-se que 508 catarinenses foram vítimas diretas desse regime. Também passaram por todas essas humilhações e sofrimento, lutando por liberdade e justiça social. Entre as centenas de mortes e desaparecidos no Brasil, durante os tenebrosos dias do regime militar, encontram-se inúmeros catarinenses, como já mencionei, dos quais destaco, por serem do sul do estado, o jornalista Rui Oswaldo Aguiar Fitzroy, morto, natural de Orleans, metalúrgico e jornalista assassinado em São Paulo. Quando se encontrava sob responsabilidade do Estado, um dia após ser preso e torturado, Arno Preis, natural de Forquilinha, advogado, morto em decorrência à ação perpetrada por agentes do Estado brasileiro em Goiás. João Batista Rica, natural de Braço Norte, estudante e morto também em decorrência de ação perpetrada pelo Estado brasileiro, articulado com policiais argentinos, naquele país onde esteve exilado. Também quero agradecer ao deputado Dirceu Dretti, autor do projeto que visou restituir esse mandato dos cassados, ao deputado Rodrigo Minotto, prepotente dessa sessão. Quero registrar o minucioso e competente trabalho também em articulação feita pela senhora Dalva Dias, esposa do também cassado Manuel Dias, e para nossa glória ainda vivo. Agradecer mais uma vez ao presidente da Assembleia Legislativa, sim, Júlio Garcia teve muita garra ao nos conceder, porque lutamos muito, né, deputado Dirceu, e nunca ninguém concedia essa sessão, e era o único estado que ainda não tinha. Por mais essa sessão solene, de tamanha significância e importância histórica. Quero cumprimentar os familiares, mais uma vez, amigos que aqui vieram compartilhar esse momento histórico do estado de Santa Catarina. Nessa página, esse lado negro e obscuro que nós temos que realmente, cada vez mais, lutar para que nunca mais isso venha acontecer. Agradecer a presença de todas e de todos aqui. Para finalizar, fica a frase de Martin Luther King. Hoje é sempre o dia certo de fazer as coisas certas de maneira certa. Amanhã pode ser tarde. Uma boa noite a todos e viva a democracia! Obrigada, deputada Ada. Passo a palavra agora ao senhor Carlos Lupe, ex-ministro do Trabalho e presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista. Boa noite a todos presentes, companheiras, companheiros, minha área jovem, juventude a qual eu pertenço. Especial boa noite a vocês, às autoridades do Poder Judiciário, Procuradoria, ao representante do Tribunal Regional Eleitoral, aos deputados presentes, a todos que resgatam pouco da história, da dívida histórica que a nação tem com os que ousaram desafiar o poder. E eu quero dar um abraço muito especial ao Rodrigo Minotto. Minotto, você tem sido, e aí fala o presidente do teu partido, uma agradável surpresa na sua atuação, na sua coerência,
e principalmente no teu despreendimento de cumprir seu dever para com o povo de Santa Catarina. A gente tem muito orgulho de ter você aqui como nosso deputado estadual. E, com a permissão de todos, eu, com a homenagem que eu devo, todo o povo brasileiro deve, eu vim aqui principalmente por causa do meu irmão de vida, de luta, Manuel Dias. Conheço o Manuel Dias há 40 anos. 40 anos de PDT, 40 anos de humildade, 40 anos de ensinamento até quando ele não fala, pela sua capacidade de compreensão, pela sua humildade, pela sua generosidade e pela sua coragem de nunca ter mudado de lado. O Maneca, como a gente chama ele particularmente, é um ser humano muito especial. Só quem, como eu, teve a sorte, a aventura, a bondade desse Deus, arquiteto do universo, sabe o quanto é valioso tê-lo ao lado. Maneca, de manhã eu estava lá na OAB de Brasília e fizemos um ato, com 8 ex-ministros do Trabalho, para defender os trabalhadores que estão tão necessitados de ser defendidos hoje. O Ministério Público do Trabalho, um ato muito bonito. E eu, no começo, falei assim, olha, era para começar às 10, começou às 11h30, eu tinha que pegar o avião para vir para cá, e eu comecei falando, olha, vocês peço desculpa a todos os presentes, mas eu posso faltar em tudo da minha vida, menos com a lealdade ao irmão que a vida me deu. Maneca, você é o irmão que a vida me deu, porque você transmite no seu comportamento, na sua lealdade, no seu amor ao povo, tudo aquilo que o povo brasileiro tem que ter como modelo de uma nação livre e independente que a gente sonha. Nós estamos hoje numa noite escura. Quem acha que 64 acabou, ainda precisa aprender um pouco de história. Agora é mais sofisticado. Agora é mais por rede social. Agora é por frase feita. Agora é pela ignorância, pela falta de informação, pelo corte de direitos. Agora é por prisões injustas, é por arbítrios de uso, inclusive com as escusas e desculpas devidas a todos os membros do Judiciário, com alguns juízes se achando maior do que a própria lei. Donos da verdade absoluta, implantando no Brasil verdadeiros tribunais de inquisição, acusam, apontam, condenam com uma facilidade, sem sequer olhar que aquele dedo que aponta o culpado normalmente está podre de tanta lama. Essa escuridão que a gente vive precisa de luz. E o nosso partido, Maneca, que você ajudou com sua singeleza a fundar, tem essa obrigação. Nós não desistimos nunca. A tua presença aqui, Manuel, é resistência. Você, na altura dos seus 2 vezes 40, está ativo, continuando acreditando nos núcleos de base, viajando o Brasil, acreditando em fazer que a juventude abra janelas na mente para entender que país é esse, um projeto de nação. Que belo exemplo. Resgatar o teu mandato, companheiro, amigo e irmão, não é apenas te dar um diploma, uma certidão, não é apenas um ato bonito, solene, dos seus amigos, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos, é principalmente o começo do resgate da dívida que se tem que ter com brasileiros que honra a pátria brasileira. Eu tenho muita honra de sentar ao teu lado, eu tenho muita honra de ser teu amigo, e eu tenho muita honra de ter você como exemplo daquilo que eu quero que meus netos, meus bisnetos, e que o povo brasileiro seja um dia capazes de amar profundamente a pátria como quem ama a sua própria vida. Obrigado por você existir, amigo. Presidente Lupe, eu peço que, em nome da deputada Paulinha, do nosso partido, que Vossa Excelência pudesse ser o orador de uma carta que ela deixou em razão da sua
Ausência. Peço desculpa, mas eu não ensaio nada, não combino nada, eu sou essa bugiganga mesmo, não tem jeito. A companheira Paulinha me passou uma carta, teve, infelizmente, o nosso companheiro, que é o presidente do partido em Bombinhas, teve um infarte, né, meio quase que fulminante, ainda na esperança que ele se recupere, e ela teve que ir para lá para dar o atendimento que ele merecia. Então, a carta dela é assim: meu querido Manuel, aquela menina que te conheceu sonhador, que viu em ti a inspiração exposta mais tarde no nome da própria filha dela se chama Manuela, né? E que se tornou por pai em seu coração, desejaria demais estar contigo nesse ato de consagração da justa homenagem preparada com tanto carinho pelo querido Rodrigo Minotto, deputado Rodrigo Minotto. Ela também que aprendeu contigo que nas dificuldades maiores temos que nos fazer fortes e ter a grandeza de saber tomar decisões. Mesmo querendo, por demais, comemorar contigo e com os nossos companheiros esse momento, que retrata um trecho dolorido da verdadeira história do nosso país, precisam acolher dores imediatas que se passam por agora. Coberta está a tua ferida, com a justiça dos homens, que hoje reconhece a tua luta em favor do povo catarinense. Manuel, como filha estou muito orgulhosa de ver a tua vida pública uma vez mais reconhecida, com a dignidade que lhe arrancaram nos tempos pretéritos e que você sempre mereceu. Lupe, perdoe a ausência, mas o instinto de seguir os que mais precisam se agiganta em mim. Deixo-os em alegria e espero também poder encontrá-los no meu caminhar. Não fico para essa solenidade em corpo, mas em espírito e coração estamos juntos, ontem, hoje e sempre. Obrigado, Rodrigo, por nos proporcionar esse inesquecível ato de reconhecimento, justiça e fiel. Viva Manuel Dias. Obrigado, presidente. Quero aqui também agradecer a presença do senhor Carlos Eduardo Cadu, vereador do município de Florianópolis, ao vereador Lela, também aqui do município de Florianópolis, e ao desembargador Cláudio Barreto Dutra, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu passo a palavra agora ao doutor Marcelo da Mota, que é o procurador regional eleitoral do nosso estado de Santa Catarina. Boa noite a todos. Deputado Rodrigo Minotto, a quem cumprimento e, em seu nome, cumprimento todas as autoridades da mesa. Agradeço o convite por estar aqui num ato que é bastante representativo para a Assembleia de Santa Catarina, tenho certeza. Cumprimento a todos também presentes. A Procuradoria Regional Eleitoral ela faz parte do Ministério Público Federal. Eu sei que para todos, às vezes, é um pouco confuso, né? Várias procuradorias estaduais e federais, né? Isso aí causa uma certa confusão. Então, eu quero fazer esse registro porque o Ministério Público Federal tem um compromisso, um comprometimento e uma atuação muito forte nessa temática de justiça de transição. É uma área em que nós temos uma atuação já há mais de 20 anos, né? Desde 1999, o Ministério Público Federal tem tratado dessa temática do resgate da memória, do resgate da verdade e da reparação, né, dos crimes e das violações aos direitos ocorridos durante o período do regime militar. E essa atuação, faço registro também por questão de justiça. A doutora Raquel Doge, que é a nossa atual procuradora-geral, foi uma grande incentivadora, talvez a maior de todas, por ter composto, e já aos 10 anos atrás, 2010, um grupo de trabalho especificamente para tratar da questão criminal, né, da persecução criminal dos agentes da ditadura envolvidos em crimes cometidos à época. E dentro dessa temática, já também temos quase uma centena de ações, tanto na área civil como na área criminal, né? E na área
criminal, comemoramos há pouco tempo a 40ª ação contra agentes da ditadura por ocultação de cadáver, por homicídio, por toda espécie de crimes cometidos durante esse período negro da nossa história, sequestro, toda espécie de crimes cometidos nessa época. Então, eu faço o registro porque o Ministério Público Federal está aqui hoje presente, não só por conta do convite honroso e carinhoso até por parte do deputado Rodrigo Minotto, mas também porque apoia e dá suporte e estará junto em qualquer tipo de iniciativa dos órgãos públicos, iniciativas da sociedade que visem a resgatar a memória e a verdade desse período, né? Eu também faço um registro que eu tive a felicidade de estar numa instituição em que essa espécie de crime está sendo combatida com tamanho vigor, porque eu também já tenho uma idade em que vivi um pouco essa, digamos, conheci pessoas e tive contato com as histórias relativas a essa época, e eu tinha um sonho também que houvesse esse resgate, que as pessoas que cometeram essas atrocidades fossem punidas. E nós que atuamos na área jurídica, todos sabemos a dificuldade que é a busca de informações, a busca de provas, a busca do esclarecimento desses fatos, ela é extremamente difícil, né? Então, eu tenho, pessoalmente, um orgulho muito grande da minha instituição por ter feito esse trabalho, né? Ter buscado as evidências, não ter se escondido em nenhum momento, ter ido atrás. É um tema, é uma área muito difícil, as provas ficam escondidas até por conta, né, da situação, é um regime de exceção, então nós não temos informações tão claras, mas a todo momento, todos os colegas do Brasil, todos os procuradores tomaram para si esse compromisso, trabalharam em equipe, trabalharam fortemente, a Procuradoria da República, o Ministério Público Federal se uniu nesse projeto realmente de buscar a verdade, buscar a memória e punir os responsáveis, que acho que isso aí é um grande marco também, né, para que isso não volte a acontecer. Essa iniciativa, então, de resgate vem de encontro também a essa reparação. É uma reparação moral, né, deputado Rodrigo, mas tenho certeza absoluta que para a Assembleia e para toda a sociedade catarinense é um ato de extrema relevância. Muito obrigado. Muito obrigado ao procurador, doutor Marcelo da Mota, e eu convido agora o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, o doutor Fernando da Silva Comim, para fazer uso da palavra. Muito boa noite a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar o deputado Rodrigo Minotto, na pessoa de quem cumprimento a todas as demais autoridades da mesa, e cumprimentá-lo, sobretudo, não apenas pela importância desse gesto, institucionalmente falando, mas pela oportunidade desse gesto, deputado. Nós vivemos em um momento de grandes transformações no nosso país e no nosso Estado. E temos que tomar cuidado para que não impere, neste momento importante da afirmação da democracia no nosso país, um período de intolerância, um período em que as pessoas sejam cerceadas na livre expressão do seu pensamento e das suas convicções políticas, ideológicas, sociais. Esse gesto da Assembleia Legislativa, ele efetivamente não repara em sua integralidade a perda vivenciada pelos titulares do mandato que sofreram a cassação num período de um regime de exceção no nosso país.
mas minimamente ele repara moralmente os familiares aqui presentes e presta uma grande contribuição à história do nosso Estado, porque nós não podemos esquecer que também aqui em Santa Catarina houve reflexos concretos em relação à construção, né, a um período difícil, mas que foi importante para a afirmação do regime democrático que nós temos hoje no nosso país. É preciso, então, que nós estejamos sempre atentos a que a diversidade do pensamento e o exercício do direito fundamental, dos direitos políticos, seja velado pelas instituições do nosso país. Esse gesto representa um resgate de uma dívida, né, que, por questão de justiça, está sendo restabelecida tardiamente, mas nós devemos lembrar que, graças a pessoas como esses parlamentares que tiveram coragem de se insurgir contra um estado de coisas, graças ao vice-governador, que também foi cassado, hoje nós temos na Constituição Federal uma garantia fundamental, que preconiza que ninguém pode ser cassado dos seus direitos políticos, cuja suspensão só pode acontecer após o devido processo legal. Esse é um marco importante, deputado Minotto, e a Casa Legislativa do Estado de Santa Catarina merece todo o aplauso do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, porque dá um passo muito importante na demonstração de que nós não podemos deixar esse capítulo importante da nossa história, deputado Dirceu Dresch, esquecido. Temos aqui hoje parlamentares, como a deputada Ada De Luca, que prestou uma homenagem e sentiu na pele os efeitos dessa ação. Então, é importante que a gente mantenha viva essa memória, e esse gesto de restituição do mandato representa, sim, um grande passo na afirmação da democracia no nosso país, especialmente no momento em que nós passamos. E eu finalizo aqui a minha fala citando as palavras de um filósofo austríaco que se chama Arthur Kaufmann. E ele diz o seguinte: não há nenhum Estado de Direito que esteja subtraído ao perigo de degenerar no Estado de não-direito. Ou seja, em um Estado em que o poder político nada faça de contrário ao direito, fazendo sucumbir a própria humanidade. É preciso estarmos atentos, e esse gesto vem em boa hora. Meus parabéns pela iniciativa da Assembleia Legislativa e de todos os envolvidos. Obrigado, doutor Fernando. Quero também aqui registrar e agradecer pela presença do senhor Afrânio Bopré, vereador de Florianópolis, e também do senhor professor Felipe Augusto Teixeira, vereador de Florianópolis. Nesse momento, eu faço uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou essa presente sessão. Meu boa noite a todos, a todas, todos os familiares que estão aqui presentes, dos homenageados. Agradecer a honrosa presença das autoridades que compõem a mesa, que eu tive a oportunidade de pessoalmente convidá-los e poder se fazer presente. Agradecer a todos aqueles que contribuíram por fazer dessa sessão uma sessão histórica no nosso parlamento catarinense, e dizer, Dalva, que deu tempo, conseguimos realizar mais um sonho. E que esse sonho fosse o sonho de cada um de vocês que estão presentes no dia de hoje, porque a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos. É com grande honra e profunda emoção que recebemos os familiares e amigos dos deputados estaduais e do vice-governador de Santa Catarina, cassados pela ditadura militar
de 1964, e legitimamente eleitos pelo voto soberano e popular, de modo especial ao ministro Manuel Dias, meu amigo e companheiro do meu partido, do PDT, único parlamentar que está conosco no dia de hoje, e demais presentes, assim como todos os familiares dos homenageados aqui. Essa sessão representa o resgate da memória e da verdade histórica daqueles que resistiram à repressão e o autoritarismo daqueles tempos e tiveram a coragem de insurgir-se contra o arbítrio e a violação dos direitos humanos. Se inscreve nas lutas cotidianas em defesa dos interesses nacionais e da recomposição das instituições democráticas. Esta sessão especial simboliza, deputada Ada de Luca, o reconhecimento desta Casa Legislativa. E aqui também o meu agradecimento a todos os parlamentares que confiaram e aprovaram essa sessão, e também ao deputado Dirceu Dresch, que foi o autor do projeto de resolução, de tornar público para a nossa sociedade os erros e a violência cometidas pelo regime militar de 64. Expressa também a reparação política, moral e de justiça. Representa o nosso compromisso de lutar pela consolidação da democracia brasileira de forma linear, substantiva, transparente e honrada, respeitando sempre os princípios de igualdade, justiça e liberdade, inclusiva, sem discriminação, de brasilidade e pertencimento. Simbolicamente, nos dá uma importante lição pedagógica, de forte apelo à consciência política dos cidadãos, especialmente aos jovens, para que nunca mais deixemos voltar os tempos da barbárie e do obscurantismo. Quero agradecer a todos os colegas parlamentares que aprovaram essa sessão especial e um empenho especial do nosso presidente, deputado Júlio Garcia, para a sua consecução. Agradecer, mais uma vez, aos familiares, amigos, dos deputados e do vice-governador cassados, e a todos que se fazem presentes. Agradecer à Coordenadoria de Documentação desta Casa Legislativa pelo acesso aos registros históricos. Agradecer aos servidores dessa Casa, em suas respectivas missões, por todo o empenho, esforço e dedicação. Agradecer ao coral pelas suas brilhantes vozes que abrilhantam a nossa sessão no dia de hoje. E hoje é um dia de reafirmarmos nosso permanente compromisso com a verdade histórica. Manuel, familiares e todos aqueles que dignificaram a nossa democracia, recebam o meu abraço solidário. Parabéns a todos. Nesse ato, convido o senhor Manuel Dias, único parlamentar vivo, para, em seu nome e simbolicamente em nome dos demais, proferir o juramento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado de Santa Catarina e observar as leis, desempenhando leal e sinceramente
o mandato simbólico que me foi outorgado pelo povo de Santa Catarina. Assim eu prometo. Declaro simbólica e solenemente restituídos os mandatos de vice-governador e de deputados estaduais. A seguir, convido o mestre de cerimônia para proceder à nominata das autoridades constituídas. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense restitui, simbolicamente, os mandatos de vice-governador e dos deputados cassados no regime militar entre os anos de 1964 e 1969. Convidamos para fazer a entrega dos diplomas, excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Minotto, juntamente com a senhora excelentíssima deputada estadual Ada Faraco de Luca, por favor. O excelentíssimo senhor vice-governador Francisco da Linha nasceu em Guaporé, Rio Grande do Sul, em 1930. Casado com Alda da Linha, com quem teve 5 filhos, Celso, Clarice, Márcia, Armando e Cristina. Formou-se em Medicina em 1953 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Iniciou sua carreira profissional na cidade de Brusque, Santa Catarina. Em Brusque, foi presidente do Diretório do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, desde 1957. Vereador no período de 1959 a 1963. Presidente da Câmara Municipal de Brusque em 1961. Deputado estadual de 1963 a 1966. Vice-presidente do PTB em Santa Catarina. Em 3 de outubro de 1965, foi eleito vice-governador para o período 1966-1970, na aliança PTB-PSD, que elegeu Ivo Silveira governador do Estado. Em 16 de julho de 1966, teve seu mandato cassado e a perda dos direitos políticos por 10 anos, com base no ato institucional número 2, AI 2, de 27 de outubro de 1965. Faleceu em janeiro de 1983, em Porto Alegre. Neste momento, convidamos para receber o diploma em nome do vice-governador Francisco da Linha, em memória, suas filhas, Márcia e Clarice da Linha. O excelentíssimo senhor deputado estadual Ado Vânio de Aquino Faraco nasceu em 10 de fevereiro de 1927, filho de Iraídes de Aquino Faraco e de Ado Caldas Faraco. Casado com Nelly Fermínio Faraco, teve 3 filhos, Vânio, Iraídes e Ada de Luca.
Aduvânio Faraco formou-se em Direito e atuou na defesa dos trabalhadores da indústria do carvão, sendo apoiado pelos sindicatos locais. Foi fundador e dirigente do Partido Trabalhista Brasileiro, em Criciúma. Foi vereador na Câmara Municipal de Criciúma no período de 1959 a 1962. Pelo PTB, assumiu a vaga de deputado estadual à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, 1963 a 1967. Em 1964, teve um mandato cassado pelo regime militar, enquanto ocupava o cargo de secretário de Estado do Trabalho. Faleceu em 12 de novembro de 2005. Convidamos para receber o diploma em nome do senhor Aduvânio de Aquino Faraco, em memória, seu filho, senhor Vânio Faraco. O excelentíssimo senhor deputado estadual Evilásio Neri Caon nasceu em 29 de fevereiro de 1929 em Vacaria, Rio Grande do Sul. Filho de Álvaro Neri dos Santos e de Corina Caon. Casado com Marisa Terezinha Baggio Caon, teve 4 filhos, Leoberto, Dagoberto, Evilásio Caon, filho, e Juliana. Advogado notável, exerceu diversos cargos na Ordem dos Advogados de Santa Catarina. Foi fundador, secretário-geral e presidente do diretório do PTB em Lages. Foi vereador na Câmara Municipal de Lages no período de 1955 a 1959. Elegeu-se deputado estadual pelo PTB e integrou a 4ª legislatura. Reelegeu-se deputado à Assembleia Legislativa Catarinense pelo PTB com 5.489 votos e exerceu mandato na 5ª legislatura em 1963 a 1967. Pelo MDB, elegeu-se deputado estadual para a 6ª legislatura em 1967 a 1971. Teve o mandato cassado pelo regime militar no ano de 1969. Ingressou no Partido Democrático Trabalhista, o PDT, em 1983 e recuperou os direitos políticos. Faleceu em 3 de janeiro de 1997. Convidamos para receber o diploma em nome do senhor Evilásio Neri Caon, em memória, sua esposa, senhora Marisa Terezinha Baggio Caon. O excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Brigman Viegas de Amorim nasceu em 1º de agosto de 1925 em Santos. Filho de Narbal Viegas de Amorim e de Eliette Brigman Viegas de Amorim. Casado com Bernadette Garofales Viegas de Amorim, teve 2 filhas, Rita de Cássia e Maria Fernanda. Na Escola de Aeronáutica de Campos dos Afonsos, no Rio de Janeiro, formou-se aviador militar no ano de 1953.
Em 1958, foi convocado para a 4ª legislatura, 1959 a 1963, pela União Democrática Nacional, UDN. Elegeu-se deputado estadual pela UDN, ingressou na Aliança Renovadora Nacional, ARENA, sendo líder da bancada na Assembleia em 1966. Pela ARENA, elegeu-se deputado estadual, integrou a Assembleia Constituinte Estadual de 1967 e a 6ª legislatura. Em 1969, teve o mandato cassado pelo regime militar e os seus direitos civis suspenso por 10 anos. Faleceu em 8 de setembro de 1987. Convidamos para receber o diploma em nome do senhor Fernando Brigman Viegas de Amorim, em memória, sua filha, Rita Viegas Sintra. O excelentíssimo senhor deputado estadual Manuel Dias nasceu em 13 de agosto de 1938, em Criciúma, Santa Catarina. Filho de Anselmo Fortunato Dias e de Cândida Borges Dias. Casado com Dalva Maria de Luca Dias, teve 2 filhos, Marcelo e Rodrigo. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina em 1970. Elegeu-se vereador para a Câmara Municipal de Içara em 1962, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, mas teve seu mandato cassado em 1964 com o regime militar. Elegeu-se deputado estadual para a 6ª legislatura, de 1967 a 1971, e teve seus direitos políticos suspensos e seu mandato parlamentar cassado em 1969. Em 2013, assumiu como ministro do Trabalho e Emprego e permaneceu no cargo até 2 de outubro de 2015. Criou o PDT em Santa Catarina, do qual é o atual presidente. Atualmente, além de presidente do PDT Santa Catarina, é presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini e secretário-geral do PDT Nacional. Convidamos para receber o diploma o excelentíssimo senhor deputado Manuel Dias. Dalva, tem que ir também, Dalva. É aquela cobra para sair na foto. O excelentíssimo senhor deputado estadual Paulo Stuart Wright nasceu em 2 de julho de 1933, no município de Joaçaba, Santa Catarina.
filho dos missionários presbiterianos estadunidenses Maggie Belly Wright e Lotan Efraim Wright. Casado com Edmar Hickley, teve 2 filhos, João Paulo e Leila Cristina. Formou-se em Sociologia e Política pela Universidade de Arkansas, nos Estados Unidos. Contribuiu com a fundação do Sindicato dos Metalúrgicos e apoiou a Organização dos Trabalhadores da Construção Civil e da Indústria de Papel e Papelão. Ingressou no Partido Trabalhista Brasileiro em 1960. Em 1962, foi eleito deputado estadual em Santa Catarina pelo Partido Social Progressista, PSP. Teve seu mandato cassado pela Assembleia Legislativa Catarinense. Exilou-se no México e em Cuba, retornando ao Brasil em 1965. Em setembro de 1973, foi sequestrado pelo 2º Exército e levado ao DOI-CODE de São Paulo. Convidamos para receber o diploma em nome do senhor Paulo Stuart Wright, em memória, seu filho João Paulo Wright. O excelentíssimo senhor deputado estadual Valdemar Salles nasceu em 25 de agosto de 1925, em Tubarão, Santa Catarina. Filho de Francisco Salgado Salles e de Fermínia de Souza Emerich Salgado Salles. Casado com Wanda de Souza Salles, teve 3 filhos, Rosali Conceição, Vanderlei e Cláudia Fermina. Foi eleito vereador à Câmara Municipal de Tubarão para o período de 1954 a 1958. Assumiu o cargo de prefeito de Tubarão entre 1957 e 1958. Pelo Partido Social Democrático, PSD, foi eleito deputado estadual à Assembleia Legislativa de Santa Catarina para a 4ª legislatura, em 1959 a 1963, e 5ª legislatura, de 1963 a 1967. Filiou-se à Aliança Renovadora Nacional e foi eleito deputado à Assembleia para a 6ª legislatura, de 1967 a 1971. Em 1969, teve o mandato cassado pelo regime militar. Faleceu em 6 de abril de 1989, em São Paulo. Convidamos para receber o diploma em nome do senhor Valdemar Salles, em memória, sua esposa, Wanda Salles, e seu neto, Alexandre Salles. Agradecemos aos excelentíssimos deputados Rodrigo Minotto, Ada Faraco de Luca, Dirceu Dresch, pela entrega das homenagens. Neste momento, o coral da Assembleia Legislativa nos brindará com a canção Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré.
caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo, ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Dr. Rodrigo Colasso. Boa noite a todos. Queria, em nome do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cumprimentar o deputado Rodrigo Minotto, o deputado Dirceu Dresch. Quero também, em relação aos ocupantes da mesa, registrar a presença do deputado Manuel Dias, da deputada Ada de Luca, que ocupa aqui um local que o seu pai legitimamente ocupou, imagino a emoção disso, assim como o advogado Leoberto Caon também, que ocupa aqui um espaço que já foi ocupado legitimamente por seu pai. Cumprimentar pela iniciativa, cumprimentar todos na mesa. Também minha solidariedade a todos os parentes que aqui se encontram, nesse momento que deve ser um momento de mistura de emoções, a saudade, o sentimento de injustiça vivido naquela época, mas também a reparação de uma injustiça, que ainda que se possa dizer tardia, porque se apontou aqui que Santa Catarina foi talvez o último estado a restituir os mandatos legitimamente conferidos nas urnas, não tardou o suficiente para ter ausente de nós o deputado Manuel Dias. E eu penso que nós que somos do estado de Santa Catarina, que conhecemos a história de Santa Catarina, conseguimos observar na figura do deputado Manuel Dias o tamanho da violência, concretamente, o tamanho da violência, o tamanho da arbitrariedade que se cometeu naquela época. Porque todos nós que vivemos aqui sabemos e conhecemos que as bandeiras que o deputado Manuel Dias, assim como todos os demais, levantaram e defenderam, são bandeiras legítimas, são bandeiras leais, são bandeiras que se encontram, inclusive, amparadas na Constituição de defesa do trabalhador, de defesa de emancipação social. Então, esse evento ele é um evento que vai, na minha visão, muito além da pessoa dos homenageados e vai resgatar, em última essência mesmo, a democracia, porque todos os senhores, o deputado Manuel Dias e aqueles que hoje têm simbolicamente o seu mandato restituído, todos se inscreveram para disputar o voto do eleitor,
Todos apresentaram uma proposta que foi respaldada pelos eleitores. E depois, por uma atuação livre, por uma atuação corajosa, tiveram o mandato cassado. O que se cassou, muito além dos parlamentares, foi a vontade do eleitor. E não há possibilidade na democracia de cassar o eleitor, porque essa é a base do sistema, é isso que legitima o sistema. Então, eu faço esse registro na honrosa presença do desembargador Cláudio Dutra, que foi ex-presidente do tribunal, do desembargador Omar Nunes, mas deixo aqui registrado que o Tribunal de Justiça, com a sua compreensão de legalidade, com a sua participação na justiça eleitoral, se faz presente para registrar aqui também o seu inconformismo com atitudes que venham de onde vierem, são atitudes que cerceiam aquilo que é sagrado, que é a legítima expressão popular. Parabéns aos proponentes da ideia, parabéns aos homenageados, sintam-se todos hoje recebedores de um ato justo. Parabéns e felicidades. Nesse momento, eu convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado constituído Manuel Dias. Excelentíssimo senhor deputado estadual, atual do requerimento que ensejou a presente sessão especial, Rodrigo Minotto. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colosso, e agradecendo as honrosas palavras que aqui proferiu, que só dignificam a nossa luta em favor da democracia. Excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, Marcelo da Mota. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim. Excelentíssimo juiz Vitorialdo Bride, membro efetivo neste ato, representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina, desembargador Cid Goulart Júnior. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Ada Faraco de Luca. Advogado Leoberto Caon, neste ato representando o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Rafael de Assis Orne, e filho do ex-deputado estadual Evilásio Neri Caon. O deputado Disseu Dresch, que, como deputado estadual, foi autor do projeto de resolução para a restituição dos atuais mandatos dos deputados hoje resgatados. E o meu irmão, amigo, Carlos Lupe, presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista, PDT. Logo após a deposição do presidente João Goulart, em março de 1964, instalou-se no país a mais violenta e cruel ditadura contra setores do espectro político à esquerda, como a CGT, a UNE, a UBS, as ligas camponesas, grupos da Igreja Católica Progressista, sindicalistas, trabalhadores, jornalistas, cientistas, professores, funcionários públicos, civis e militares, grupos dos 11 criados por Leonel Brizola, além de organizações da sociedade civil. A ditadura militar de 64 produziu um incontestável arsenal de atos excepcionais, que modificaram o ordenamento jurídico, institucional e democrático,
ancorado por um sofisticado aparato repressivo e violento, de tortura e execução de pessoas pelo crime de divergir, de se contrapor e de insubmissão. Nesse contexto, o Congresso Nacional foi fechado. Mandatos de parlamentares, governadores, senadores, prefeitos, vereadores foram cassados e seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Foi o mais duro golpe nas instituições democráticas do país. Os presos políticos sofreram torturas, muitos mortos ou continuam desaparecidos. Temos aqui em Santa Catarina os casos emblemáticos de Paulo Stuart Wright, cujo corpo nunca foi encontrado, Arno Arns, Rui Fitzenreuter, João Batista Rita, Derlei Catarina de Luca e tantos outros. Em 68, os mecanismos de repressão foram usados para torturar, prender e executar qualquer pessoa considerada subversiva ou comunista, como provam documentos abertos pelo governo americano e recentemente divulgado no Brasil sobre a participação da junta militar que determinavam as execuções. A barbárie tomou conta do país e o período mostrou a face mais obscena do obscurantismo e da repressão no campo das artes, das ideias, das letras, das ciências e do jornalismo, impactando fortemente sobre os movimentos populares, estudantis e sociais. A emblemática canção de Chico Buarque de Holanda, Cálice, Pai, afasta de mim este cálice, Pai, afasta de mim este cálice, de vinho tinto de sangue, simbolizava o sentimento dos brasileiros. A canção de Geraldo Vandré, que acabamos de ouvir pelo coral da Assembleia Legislativa, para não dizer que não falei de flores. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tomou conta do país. O cenário que temos hoje no Brasil nos remete àqueles tempos tormentosos. O governo Bolsonaro vem sistematicamente promovendo o engarçamento do tecido político e social, seja por seus atos impróprios, suas falas chocantes, sua política predatória, desagregadora e discriminatória. No território governado por Bolsonaro não existe fome no Brasil. O desmatamento é mentira. O trabalho infantil não prejudica as crianças. O filho pode ser embaixador porque sabe fritar hambúrguer. E os outros disparates publicados diariamente nas mídias nacionais e internacionais. Esta postura nada mais é do que atalho para não se responsabilizar pelos destinos do Brasil e desviar-se dos incontáveis e profundos problemas que afligem a nossa pátria. Trata-se de um governo intolerante, de discriminação de grupos minoritários e divergentes, de cerceamento das liberdades democráticas e tantos outros retrocessos civilizatórios. Um exercício de poder frontalmente contrário à Constituição brasileira de 88, de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Essa sessão especial restitui simbolicamente o mandato dos deputados estaduais anteriormente aqui elencados e do vice-governador do estado de Santa Catarina, Francisco da Linha. Cassados pela ditadura de 64, representa o reconhecimento da Casa Legislativa do espírito público civilizatório, patriótico e democrático dos representantes eleitos pelo voto soberano da população, cujos mandatos foram cassados pela sua atuação parlamentar em defesa dos direitos humanos, dos trabalhadores e do Estado democrático de direito. Representa o resgate da memória daqueles que resistiram aos descaminhos e desmandos da ditadura de 64. Seu significado é mais amplo porque nos leva à reflexão
sobre nossas escolhas políticas e, sobretudo, o fortalecimento da consciência cívica na busca de um modelo de país mais fecundo, mais humano, mais inclusivo, e especialmente para os desesperançados, os vulneráveis, os sobreviventes, discriminados e excluídos. Tem, pois, um profundo significado de ordem política, de ordem moral e de justiça. Ainda assim, a restituição simbólica não substitui os enormes constrangimentos e as perdas sofridas por nós próprios e nossas famílias, estigmatizados que fomos como inimigos da pátria brasileira. O cumprimento dessa honrosa missão de falar em nome dos homenageados representa para mim uma enorme emoção e um coração pleno de júbilo e contentamento cívico. Quero agradecer à Assembleia Legislativa, à OAB, às demais entidades que lutaram pelos direitos humanos em favor da anistia, aos servidores do gabinete do deputado Rodrigo Minotto, da Coordenadoria de Eventos, da Coordenadoria de Apoio ao Plenário, ao UDESC, que permitiu acesso a seus arquivos, e demais servidores que contribuíram decisivamente para a realização dessa sessão. Quero agradecer a todos os companheiros, à Juventude Socialista, enfim, a todos quantos compareceram a este ato, e desejando aqui também manifestar o meu pesar às famílias dos deputados que não puderam estar entre nós. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Manuel Dias pelo seu pronunciamento. Agradeço a honrosa presença de cada um, de cada uma, que se encontram no plenário do dia de hoje, que se deslocaram do sul do estado, do Vale do Itajaí, para participar desta sessão especial. Agradeço aos familiares que também se deslocaram das suas residências, dos seus lares, de outros estados que também se fazem aqui presentes. Agradeço pela honrosa presença também dos membros do Judiciário, do Ministério Público, da OAB, do nosso partido aqui, representado pelo nosso presidente, Carlos Lupe. Agradecer ao deputado Dirceu Dresch pela sua iniciativa de propor esse projeto, a deputada Ada De Luca, que foi uma combatente e é uma combatente pela nossa democracia, contribuindo para que essa sessão especial também fosse da grandeza que está sendo, e desejar a todos que realmente continuamos a sonhar sempre por um Brasil justo, perfeito, por um Brasil soberano, democrático, onde a gente possa expor as nossas ideias sem nenhum tipo de retaliação ou excessos de constrangimento. Quero também aqui agradecer ao meu pai, que está aqui presente, que se deslocou lá do sul do estado, e também ao coral, que fez um brilhante evento. Parabéns a cada um e cada uma de vocês. A toda a equipe aqui do cerimonial que participou conosco. Essa sessão ela já vem sendo programada há meses, para que a gente pudesse chegar nesse momento e fazer um ato dessa magnitude. São muitas pessoas envolvidas. Agradecer a minha ex-chefe de gabinete, Dalva De Luca, também, que contribuiu muito com isso, resgatando muito da história. Ou seja, sintam-se todos agradecidos. A presidência agradece a presença das autoridades e a todos que nos honram com o seu comparecimento nesta noite. Convidamos para um coquetel no hall deste poder, e convoco uma sessão ordinária para amanhã, no horário regimental, e após ouvirmos a interpretação do hino de Santa Catarina, estará encerrada a sessão. Muito obrigado e uma boa noite e um bom retorno a cada um de vocês.